tarde. Gostaria de chamar o Adílio Jacinto, do Jornal Mundo da Expressão, para nós trocar umas ideias sobre um grande economista chamado John Stuart Mill. John Stuart Mill nasceu em 1806 e faleceu em 1833. Primeiro, ele buscou na unidade e a imparcialidade de pensadores liberais como Adam Smith, Ricardo e Bentham. Para ele, esses liberais estavam só preocupados com administrar as colônias do que manter a pátria deles no bem-estar para o seu povo, pouco se importando com suas tragédias. Eles queriam só empresariar essas colônias somente. Essa era a visão do status quo dos economistas daquela época. Então, veja bem, bom dia, boa tarde para o pessoal da live. Veja bem, vocês já não percebia na própria metrópole, não fazia uma política de melhoria na própria metrópole, ia fazer na colônia, os empresários coloniais iam fazer? Iam? Não. Não dá para fazer. Primeiro veio a escravatura, uma riqueza espúria, né? Não é? É costume. Que costume? Qual é a norma de costume disso? A Stuart Mill, ele pegar um pouquinho mais nessas questões, que no finalzinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Certo. Passa a sensação que ele parece que divergiu de toda uma concepção econômica de uma elite que estava dominando na época. Ele era respeitado dentro do processo parlamentar. Era um sujeito calmo, ele era muito humilde, a humildade dele. As ideias dele foram praticadas em alguns países, mas pouco. O liberalismo dele. Mas só que o liberalismo dele ninguém conseguia aplicar na época. Imagina a época da educação para escravo. Estava difícil. Educação para uma tecnológica para outros. Então ele foi contrário, né? Essa educação bem, ele falou assim, não, vamos ter que ter educação para todos, para tentar melhorar o país, educação para todos. Essa é a primeira norma de Stuart Mill, do liberalismo de Stuart Mill. O primeiro conceito dele. O primeiro conceito dele. Aquela turma que estava dirigindo na época não conseguia observar em hipótese alguma essa questão? A elite sim. A riqueza sim. A riqueza sim. Mas a pobreza, a pessoa que estava lá tentava, das dificuldades gerais, não percebia que o dia a dia do trabalhador, ele vai, acorda 5 horas da manhã, por exemplo. Trabalhando 5 horas, pega o ônibus lotado, anda 2 horas para ir em tal lugar, chega lá já cansado praticamente. Cansado. E aí à noite chega em casa, mulher vai ter que cuidar dos afazeres. Não é igual tanto que nem no Brasil, né? Em alguns latinos. Lá as mulheres também, os homens também, alguns têm que ajudar as mulheres. Cuidar da família. Aí fazer as atividades, ter os amores. Fazer atividades de amores, né? Eu ia falar assim, aqui abrange o gostar de fazer. Gostar. O amor em si e tal. Então, como é que uma pessoa do senso comum vai entender o mundo da economia? Falar que o Adam Smith, que a riqueza das nações veio pela religião, Não. E nem pelo nosso amigo, pelo Max Weber. Max Weber também não. A riqueza vem pela como é que é? A riqueza veio pelo trabalho. Né? Pelo trabalho. Ela veio pelo trabalho, mas veio mais pelo trabalho alheio. O que é empresário, ele vai empresar. Não é uma moralidade estabelecida. Não. Que no caso do trabalho,
é estabelecido nas normas e costumes. Nas normas e costumes. Na época da escravidão, tal. Hoje, a pobreza está aí. Aqui no Brasil, 70 milhões. Abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha? É. Quer dizer, então, o que você acha, então, pegando as ideias, conceitos de Adam Smith, não foi praticado a livre iniciativa aqui no Brasil, tal como o conceito econômico dele? Eu nem vou entrar nesse assunto, mas mais para frente falo. Vou continuar o que era para fazer, porque aqui a riqueza, eu vou no final... Tá. Você dá uma observada. Segundo Stuart Mill, eles estavam então preocupados em proteger o status quo imperado como a Companhia das Índias. Isso. O Adam Smith e o Ricardo e os outros economistas estavam preocupados mais em tentar fazer a manutenção do mercantilismo, de só ele proteger o mercado do país dele e proteger as colônias economicamente, buscando um empresário lá da colônia para se ligar, ou eles faziam a troca, havia um monopólio colonial. Monopólio colonial. Portugal, tinha o Brasil, tinha Angola, tinha Moçambique, tinha lá na Macau, que sobrou lá. A Espanha tinha quase toda a América. Nossa. A Inglaterra, só os colonizadores que foram para lá. Aí o Adam Smith fala que eles fizeram riqueza pela religião, pela protestante, que o Max Weber fala. Que é a moralidade ética protestante que produziu a riqueza dos Estados Unidos. Não. Ou preparou o capitalismo. O faroeste. Vou para o oeste. É porque o faroeste, estou indo para o oeste. Então, eles estavam no Oriente, na parte oriental. Então, vai para o oeste. Vai buscar riqueza no espaço vital, que eu sempre falo. No espaço vital. E eles foram lá, o que fizeram? Os índios tiveram que sair do local, tiveram que fazer acordo para jogar eles numa área da cota, nas áreas especiais, onde eles pudessem participar, fazer um fingimento de um país que tinha culturalmente diferente, mas Smith também colocou isso, o Stuart falou, não, simplesmente o empresário ele é feroz. A ferocidade do empresário, quando ele quando ele quer mesmo, ele é feroz. Até aqui no Brasil teve um Deolindo, primeiro pernambucano, formou a usina, as primeiras usinas de energia de água, né? As usinas que a gente conhece aí. Foi ele, o Deolindo. Ele mataram ele. Mataram ele. Porque ele era feroz? Não, ele era inovador no Brasil. Aí as empresas Light da Inglaterra, que tinha muito aqui, que comandava a eletricidade, viu ele como um grande e tentou comprar ele no violão, não vende essa usina. Então aí ele acabou sendo assassinado. Nossa, que coisa, hein? Um fato histórico. Feroz. Ainda avançando no pensamento de Stuart. Segundo Stuart Mill, as relações econômicas bailavam sempre do jeito que os pensadores ditos liberais ele se confrontou com essa problemática que era de Plax no momento, teoricamente e intelectualmente, e viu muitos pontos que se defragavam entre os pensadores. Também, porque todo mundo pegava um pontinho e falava assim, a questão da nossa formação tem que diminuir o salário do trabalhador. Não, é a inflação. Não, é a deflação. É isso, é aquilo. É um I para todo lado. E esses pinguinhos do I que dificulta a formação da riqueza.
Ah, o meu Emerson de novo, tá vendo? Dá licencinha, por favor, um pouquinho. Pode continuar lendo aí que eu tô ouvindo. Emerson, vem. Ei, gosta de uma entrevista, né? Emerson. Aí. Ei, Emerson. Ei. Ah, Emerson. 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 Você gosta de uma entrevista, hein, bicho? Vai lá, chega. Então é o seguinte, Stuart Mill chegou ao ponto... Chegou com inveja, que ele é seu, né? Não, eu achei até bacana que é um momento que o ser humano perder a afetividade, né? E mesmo falando em assuntos complexos. Então, nesse ponto, é que Stuart Mill bate. Porque não é só uma contabilidade de resultado, mas uma contabilidade de bem-estar do povo. Bem-estar do povo que eles ignoravam. Ele ignorava, só por pequenos detalhes disso. E ela já fala, vamos arranjar desse jeito, arranjar daquilo. Mas só que o povo, aquela vez, ficou pior. Foi pior. E é pior, então vai ficar pior. Está ficando pior. Em que momento, até que momento os empresários, hoje, os empresários do mundo todo, em que momento ele falou assim, vamos fazer uma melhoria? Não é o jargão marxista, deixe, não é o jargão marxista, está completamente errado também. Equivocado. Porque ele foi um equívoco dentro do processo. Que nem o Lula também. O Lula foi um equívoco bem manipulado mesmo. Manipulado. Só que o Marx, na época, Só precisa responder a terceira questão. Aí Stuart... Emerson, vai pra lá, vai, Emerson. E mais uma vez, Stuart Mill analisou os equívocos econômicos dessa época. Ele queria aplicar uma nova teoria econômica que seria liberal. Entretanto, ele notou que os outros queriam só praticar, não queriam praticar, e queria sempre manter as mesmas condições do status quo. Você como um grande, vamos lá, eu sou um tecnocrata, um economista, está ganhando dinheiro com aquilo lá, mantendo, sempre sabendo que vai entrar aquele dinheiro, sempre, você vai querer mudança? Conforme o estágio emocional da pessoa, talvez não. Quem não gosta de um dinheiro não mais? Você mudaria? Seria difícil. Seria difícil. Quer manter o status quo. Manter ainda que atrasado. Mesmo que atrasado. Quer manter o status quo, manter o estilo vitoriano que falava, né? Então ele analisou e viu, como ele diz aqui, os equívocos cometidos pelo status quo e não por isso ficou difícil para impor a praticabilidade dessas ideias. As ideias dele foram colocadas assim, alguns países aproveitaram, mas pouquinho dele. Estou falando do estágio de começo. No começo ninguém, não conseguiu. Por isso que houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Porque desse todo mundo estava faminha por dinheiro, todos os países estavam querendo acabar com a ferocidade, tentar monopolizar tudo que tinha na frente. Monopolizar tudo. A Primeira Guerra foi por causa das colônias africanas. Não foi por causa da morte do tiro que deram lá, não. Só que diz o seguinte, que houve uma feroz de combate na resistência às ideias. Feroz, porque se fizesse, daria condições para o povo entender. Porque os três básicos, quais são? Saúde, educação e segurança. Saúde, educação e segurança. O povo tem que ter a educação máxima, melhor possível. A saúde o melhor possível. E a segurança o melhor possível. Qual país tem isso hoje? Eu diria que, assim, estatisticamente, temos 5 países que estão nesse nível. Mas mesmo assim está em segurança?
absoluta não, já tem as suas discrepâncias, mas Não, não um quadro tão lastimável como aqui na América Latina. E na África e em outros Na países. África, em outros países. Ainda consegue se manter ainda um nível O bem-estar. razoável. Só que ele. Mas como é que ele consegue fazer isso? através das políticas De status quo. de Mantém o status quo. Eles não querem mandar os técnicos dele para vir para cá. não quer. Você acha que ele vem aqui para. Vem aqui para. Eles são covardes. Eles querem ganhar dinheiro vendendo. Vendendo só. Vendendo para o Brasil, né? Vendendo para outros países. E os empresários aqui também. Vendendo, eles querem vender para fora. Não quer plantar uma coisa para o povo brasileiro. Não quer fazer nada. Por isso que o feijão tá. Fala do feijão porque a gente fala do feijão, né? Agora vamos no cerne da questão do Stuart Mill. O Estado, na concepção macroeconômica do Stuart Mill, a economia, o Estado sairia fora da iniciativa privada. Da iniciativa privada, sim, mas da iniciativa do povo público, que é saúde, educação Não. E segurança, não. Esse ele não pode sair, não. O resto já são ferozes, deixa eles se matarem sozinhos. Mas tem que abrir para os outros empresários, os outros mundos também, de outros países que vêm para cá e vamos ver quem é mais feroz. Aí sim, que aí vence a competitividade. É leão contra leão. Prevalece quem for realmente um empresário. Empresário que realmente está. Mas com isso, se continuar a política de proteção, Né? vai acontecer a mesma coisa aqui. Porque eles são ferozes também. Ferozes, eles querem dinheiro. São ferozes e não abrem mão de vender soja e mais soja, mais celulose, mais minério de ferro, Mas dependendo dos mercados mundiais estão nessa visão, fica cada vez mais restritivo as mercadorias. As mercadorias vão ficar mais restritivas? Não. Para o Brasil, sim. Se continuar o modelo do protecionismo que ele fala. O protecionismo não pode existir. A ausência do Estado no comércio, na vida. Se for para fazer imposto, cria-se imposto para educação, saúde, segurança. Tira diretamente da fonte, ou seja, do pagamento da mercadoria. 20% para educação, 20% para a saúde e 20% para segurança. Que chega a 100%. Então a pessoa faz um jeito lá que a mercadoria possa custar menos, mas só que venha para a educação e saúde. Isso que o Instituto Mill disse. O resto, não adianta, o Estado colocou o dedo, só vai atrapalhar e ajudar os ricos formaram riquezas ferozmente. Para ver, cara, a riqueza foi feita ferozmente. Desde o início do ser humano. A luta pelo espaço, a briga é alta. A briga é alta. Então, a briga nessa conjuntura. E hoje nós temos aí grandes empresas que querem vir para o Brasil, só que é restringido por causa desses empresários que fizeram uma riqueza, né? Que mais no final eu vou falar como é que foi feito o status quo. Só que nessa de manter o status quo, as características de cada país para país, aqui, por exemplo, citando um exemplo do Brasil, o Estado nosso e a empresa virou um Estado empresarial, pode se caracterizar assim? Né? Exatamente, Estado empresarial. Eu vou lá no BNDES. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, até a igreja, tem uma igreja que tem um livro, Como Ser Empresário, Pequeno Empresarial. Nossa, coisa. Então, todo mundo quer ser empresário, na verdade. Todo mundo quer ganhar, ficar tranquilidade. O que gera as consequências de uma situação dessa? Vem cá, você está trabalhando, não tem dinheiro suficiente para manutenção, você vai triste para o trabalho já. O bem-estar não está feito, porque a riqueza está sendo feita de modo espúrio.
não é uma riqueza justa que o Stuart Mill falava. Não é uma riqueza justa. Não é riqueza justa. Os empresários parecem estar sempre de chapéu na mão, tendo que ir no banco, você resolver os seus problemas. Aí o BNDES empresta dinheiro, que nem É um dinheiro público. dinheiro público. Empresta dinheiro, vai para lá, ele fale, perde dinheiro, que nem aquele Elke Batista. É o Batista. Ele tinha um exemplo clássico do Elke Batista. Milhões e milhões investidos nele. E praticamente desmantelou toda a empresa dele. Não, mas a empresa dele foi montada de fachada aqui, ele emprestou do BNDES. O time dele não restituiu nada. Mas ele ganhou no chaveco. Ele ganhou através das interferências políticas. Isso. Do camarada Lula. Do camarada Lula. Que não tem como restituir o que foi emprestado. Seria. E também os outros também, não é só ele. Mais outros. É o mais governador. características. Ele é a peça-chave. Mas o dedo no Rio de Janeiro, tudo, os estados de São Paulo, todos não colocaram. Mas voltando novamente, senhor, no processo que comecei a história, só para a gente volta nesse mesmo contexto, diz aqui ele que a aplicabilidade de uma nova concepção econômica que está em fase embrionária, em termos de laboratorial, de pesquisa, de aplicação, surge no momento também que estava surgindo as ideias marxistas no mundo, que veio mais uma vez atrapalhar a situação. O que você diz a respeito disso? Aí veio o Estado, uma vez, e falou assim, toma. Só que aplicou na força a educação. A força na educação? A força na saúde, mas só que não conseguiu 100%. Conseguiu tanto que não, senão estaria até hoje. Seria modelo. Não é modelo. Não é o modelo. Porque cada ser humano tem as suas necessidades diferentes. Você gostaria de trabalhar de pedreiro? Se tivesse idosas, características para isso, talvez sim. Você gostaria de trabalhar de motorista de caminhão? Para mim, eu sempre parto com os tipos das características que o cara gostar. Então, mas ele tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Tem que gostar e habilidade. Tem que ter habilidade. E de repente o Estado fazendo uma pessoa que não gosta e tem habilidade para outra coisa. O caso do domínio da Rússia foi forçado. Foi forçado. Na China também. Na China forçado. China também. Isso criou muitas frustrações. Em Cuba também. Tem muita gente frustrada por causa dessa questão de fazer ter atributos que não lhe cabem dele. O cara sair, ele gosta de fazer uma coisa de repente. Então é o seguinte, e aí na apresentação, desculpe preferir, na aplicação das suas ideias, que para a época atual não seria ortodoxo, seria heterodoxo. Sendo ele heterodoxo, via esse movimento socialista, quer dizer que não havia mesmo possibilidade de ele aplicar então nada a essas ideias dele, para já o movimento sindical já começava a dar outros respaldos. Exato. Ele tinha que rever toda uma posição. Ele teve que rever toda a questão do trabalho. Toda uma posição do trabalho. Aí depois ainda veio o neofascismo. Eu ia falar nazismo e fascismo, neofascismo. Mas eu gosto de sempre falar nazismo e fascista. Para não confundir, porque o fascista é Mussolini e o nazista é o nacional-socialista. Nacional-socialista. Não dá para falar neonazista. Nazismo. Fascista ou é nazista? Fascista ou é nazista. Não dá para ficar emendando os dois. Tem diferença. A carteira de trabalho foi copiada, Mussolini, tudo bem. O povo agradeceu. Então, esse foi dando uma segurança falsa para o trabalhador. Utopia falsa. Para o trabalhador, essa segurança, que eu estou registrado, não preciso ter minha garantia de emprego, tenho meu dia de folga, meus horários de folga, e aí o trabalhador foi se acomodando. E enquanto a Rússia ela foi lá com as ideias mesmo. E aí ela veio com a arma em cima. Ela estatizou tudo e foi pra cima. Ia correr, se o cara corresse, quando ia pro fronte, se voltasse, o pessoal matava. Um bom filme para assistir chamado Regras do Jogo, que mostra um pouquinho esse conflito.
metafísico, Regras do Jogo, o nome do filme. Você acha que hoje, no atual estágio, se encontra o mundo hoje, com alguns pensadores, ainda há uma reflexão sobre as ideias de Stuart Mill, embora foi aplicada algumas ideias dele no Ocidente? Não, eles fazem esse tempo, mas eles não nem preocupados, eles querem ganhar o dinheiro deles. Então passa a ser um pouquinho meio tópico o Stuart Mill. Não, tópico. Não. Nós estamos lançando agora ele aqui. O tópico você não mostrou separado. Parece que não é praticável absolutamente nada daquele. Só que tem o porém. Tudo aqui, né? Tudo quando há pobreza, o que acontece? A pobreza gera infelicidade. Mas gera o que também? Gera mudança também, transformação. Gera também ferozmente contra a riqueza. Vai a ferocidade contra a riqueza. Vira uma ferocidade contra a riqueza. Um celular, né, que hoje eu vi uma mulher simples, não tinha dinheiro, mas foi roubar o celular dela. Roubar o celular dela. E ela falou, como é que eu posso recuperar o celular? Aquela humildade dela, não tinha bom senso comum. Como é que ela podia? Eu vi assim pro guarda que ela perguntou, né, que eu fui no lugar. Eu vi ela saber o que faz. Aí eu perdi começou a ligar, eu consigo encontrar meu celular, dar aquela numeração, eu consigo encontrar meu celular. Ele falou, ele falou, não sei muito bem, mas dá só para bloquear. Mas eles podem usar a peça, podem usar o touch para vender. Pode fazer alguma coisa. Tira o touch. A riqueza no extremo gera também a felicidade. De hora que tem embate, vai chegar o embate no Brasil. Embate. Vai pior, o Brasil vai ficar pior ainda. Pior, tem embate, a pobreza está aumentando. Está passando fora os padrões de E limite. lá, no caso do Stuart Mill, a pobreza era forçada. A escravatura. E ele era contra. E as mulheres também. Ele lutou na Inglaterra, com toda a humildade que ele tinha, e a super inteligência que ele tinha, as mulheres respeitavam. Ele lutou favoravelmente as mulheres da Inglaterra, trabalhadoras da Inglaterra. As mulheres inglesas devem muito ao Stuart Mill, assim, no pensar no parlamentarismo que ele fez, nas leis lá dentro do parlamentarismo. Ele foi um dos professores dessa área aí. Nessa área foi precursor dos grandes avanços da mulher dentro do trabalho. Que coisa interessante. Diminuiu a carga de trabalho, a mulher começou a poder amamentar o filho, ele começou a fazer leis desse processo. Foi passando dentro do parlamento. Foi passando no parlamento. Mas muitos empresários não queriam fazer a lei, porque não era obrigado, era liberal. Era liberalismo clássico. Não liberalismo restritivo. Enfatizasse para o povo do Rural, o nosso telespectador, qual a diferença do neoliberal e o liberalismo econômico? Então, o liberalismo é a ausência total do Estado. Liberalismo. O máximo possível. Máximo. O Estado mínimo. Esse é o liberalismo clássico. Liberalismo de Stuart Mill, não. Não. De Stuart Mill seria? Dele tem que ter segurança, educação, básico. Segurança e educação saúde. Segurança. Os três tópicos que organizam. Esse é o liberalismo de Stuart Mill. Já os Zelos não queriam o liberal, que é a ausência do Estado, até nisso. O outro já quer. Radical. O cara do pessoal do mundo. Esse foi praticado na Europa, que chegou à fase do Estado mínimo, pode ser caracterizado disso também? Isso não, aí é neoliberal. Neoliberal. Tentou voltar para o liberalismo. O neoliberal começou na segunda, começou um pouco na Segunda Guerra Mundial. O neoliberalismo, o Estado interferindo. Sempre, na verdade, sempre existiu o neoliberal. Né?
Desde 1500, quando começou. Sempre neoliberal. Por que neoliberal? O Estado, seja ele nobreza, seja ele qualquer um, interferindo no povo, tirando a liberdade do povo através da ação do Estado. Nossa, é uma coisa impressionante. Esse é o liberalismo, é a ausência plena do Estado. A ausência plena do Estado. Aí é mais além ainda. É mais aprofundado. O Estado. Todo cidadão comum, do senso comum, virou uma sociedade. Aí veio depois na frente o Keynes, né? Edward Keynes. Keynes que a partir de 45 os Estados Unidos começaram a aplicar as ideias. O Hitler, na verdade, começou a praticar. O primeiro a praticar Mussolini, que é o Estado dando carteira de trabalho, isso que eles caracterizam como neoliberal. Neoliberal. O Estado interferindo, mas já o Estado interferia antes. Até em Roma, quem que interferia? Era o Estado romano. O Estado romano, sempre, sim. Então, o neoliberalismo, aí cai por terra esse negócio do Karl Marx, modo de produção. Não cogita isso. Eu não cogito isso. Não tem como. Ele fez ele olhou os conceitos de Karl Marx e falou, não tem jeito, porque historicamente e antropologicamente não dá. Quem que comandava as cidades-estado da Grécia? Era o Estado. Era o Estado. Então o Estado sempre, de um jeito, o próprio tem um Estado religioso. O Estado religioso. Querendo montar um Estado religioso. Democrático, né? Então aí sempre interferência. Isso é neoliberal. A interferência do Estado. Proteger. No caso do neoliberalismo clássico, é o Estado. Então, o Estado não dá para continuar, porque é tão grande, né? Ficou uma complexidade enorme, né? Enorme. Segundo alguns especialistas, a social-democracia, durante 60 anos, conseguiu criar um estado de bem-estar social muito grande na Europa. E que no atual momento hoje da globalização, não se comporta mais, não há como manter esse bem-estar. Por isso que eles são favoráveis à ideia do Estado Unido, estão cortando diversos tipos de direitos sociais que existem no mundo. E é o grande problema da Europa. O que você me diz disso? O Stuart Mill, ele era muito amigo do Thomas More, que falou, enquanto tiver muita gente, o Estado não consegue ajudar e as pessoas não conseguem melhorar as condições de vida. O que eles aplicaram? Thomas More. Não foi o Stuart Mill. Foi a diminuição da população, ou através da guerra, ou através depois da liberação do aborto, da liberação da pílula, etc., profissionais. E a própria estrutura industrial, a mulher não queria ter filho, porque sabia que ia para a guerra, alguma coisa. Aqui não, foi diferente. Há uma explosão de gente, né? Em todos os países que não foram. O Estado gasta muito para manter essa. Então, só que eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso. Eles que fizeram. Agora está muito difícil. E aí, esse é o ZIN que eles pregam, o I. Os ZINs que Stuart Mill falavam. Eles ficam falando, mas não dão, querem criar impostos para isso, querem fazer, mas não. Cadê a educação? Cadê a saúde? Cadê a segurança? Cadê as coisas básicas? Básicas, coisas. Pode continuar. Então, a pobreza se acertará com a riqueza. E como assim temos que fazer isso? Que vai chegar uma hora que a pobreza vai ser tão grande. Vamos chegar na aula externa. A pobreza, ela é preponderante. Na hora que a força está contra a riqueza? É justa contra. Nos parece que a riqueza sempre é mais forte? Não ela perde. Vai chegar uma hora ela vai perder. Porque vai ser muitos pobres. Vai aumentar muito a pobreza. Que aí ela vai ter que
Porque vai ter os A destacados. pobreza então vai chegar à conclusão, vocês que são culpados. Os Estados Unidos, você vai perceber, a pobreza vai ajustar a conta. Que vai acontecer depois da Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, A bolchevique foi um ajuste já também. até a própria cubana, A cubana foi um ajuste. pobreza. Então a própria pobreza ajusta a riqueza. Ajusta a riqueza. E nos Estados Unidos quem foi também? A cobrança dos impostos da Inglaterra. Nossa, foi até fez. E não foi nada de religião. E aqui a cobrança que tem no Brasil, você acha que vai ser alta a fatura? Eu nem quero estar aqui, eu acho. Você não quer ver, não? Não quero estar aqui por ver, não. Não, é como brasileiro teimoso, né? Porque o feroz, né? É impossível aqui o empresário brasileiro, principalmente brasileiro, é feroz, irresponsável, inconsequente. Eles são tudo isso. Irresponsável e inconsequente. A irresponsabilidade dele está incrível. Deixou a estrutura hoje, que tem desde 1500, um país chegar a esse estado. E com ápice na formação, depois que montaram toda a estrutura em cima do Lula, que nós vimos as empresas hoje, Tudo o país praticamente se arrebentou tudo. Né? Arrebentou porque a organizaram em torno das empresários sofreram e falou, vamos colocar qualquer um, vamos ajeitar aqui, depois a gente comenta mais sobre isso. Certo. Tudo que existe de bom nos países que você falou, bem-estar social, foi a orientação que seguiu de Stuart Mill. Então houve a contribuição dele, né, na sociedade. E nessa sociedade eles observaram que ele tinha razão. Que ele tinha razão. A educação, a saúde e segurança. Isso é o básico. O básico. Eles conseguem fazer isso aí. Ele conseguiu aplicar assim a nível internacional. Internacional. As colônias não tinham condições, mas quando eles tinham lá naqueles locais, sim, eles faziam lá. Mas nas colônias não, aqui foi feroz. Os bandeirantes, o que eles fizeram? Chegaram aqui, cortaram, o que eles viram? Quem estivesse na frente morria. Tomava as terras e tomava. Ferocidade. A riqueza espúria, né? Riqueza espúria. Irresponsável, porque olha só, dá uma olhada, o que aconteceu com a represa que mandou lá aqui e jogou água no Rio Doce? Aconteceu com ela que ela não aconteceu. Que responsabilidade é essa? Eles chamaram ela a responsabilidade maior. Então, o Estado foi responsável, mesmo que todos os órgãos funcionou? Não, porque os caras foram irresponsáveis. Os caras foram irresponsáveis, inconsequentes. Consequente. O que imaginar? E foi feroz. Eu não quero saber se o mosquito da dengue se eu mexer no meio ambiente, o mosquito que ocasiona a dengue vai para a cidade fazer o ejetor. Pegar aqui o nosso sangue. Está pouco preocupado. Está pouco preocupado. Não esquenta a cabeça, não. Aí eu veio o socialista, falou, não, vamos fazer tudo igual, tentar fazer tudo igual, não dá. O indivíduo, aí ele ficou, o Stuart Mill ficou, então agora os comunistas agora essa ideia. Complicou mais a situação. Complicou mais a situação ainda. Ixi. Diz que tem um tratado, um famoso tratado no livro da riqueza das nações, e o Stuart Mill desconsiderou de forma radical, devido aos pequenos detalhes desse livro. Você tem uma informação sobre isso? Seria um tratado a respeito da riqueza das nações. Então, justamente o que eu falei, que ele desconsiderou. Desconsiderou. Que ele falou, não é possível. O empresário, ele vai para o faroeste, o americano, ele queria expansão. A expansão. A doutrina Monroe. A doutrina Monroe, o que foi? Avançar para o estado, faroeste. Ia caravana, via imigrantes e distribuiu índio bom, índio morto. Bom, Índio bom, índio morto.
Não querendo mudar o contexto. Se imagina o índio bom, índio morto, imagina o índio que lutasse então. O índio que lutasse, então seria. Quer dizer, então escalpelado. As ideias de Stuart Mill podem se caracterizar que elas predominam mais na Inglaterra, nos países escandinavos. Na Inglaterra, países escandinavos, são os países que tem os índices educacionais hoje. IDH, o pessoal fala índice de desenvolvimento, esse que é os índices, né? Índice de desenvolvimento humano, de um país atingir, esse é o mito de desenvolvimento. O IDH tem a educação em primeiro lugar, mas ele não sabe o anterior que veio. O anterior. Que veio exatamente. O anterior eles não falam. Não falam. O Stuart Mill fala uma coisa muito interessante, que o fator ciência, existe o fator da prática, veio primeiro do que a ciência. Exato. E que a ciência... Sei que você poderia expor mais conceito para mim? Vamos lá. Se eu estou trabalhando no meio ambiente, para o meu bem-estar, eu vou buscar fazer um objeto, alguma coisa de inovação tecnológica para eu poder viver melhor. Exato. Um bem-estar melhor. Ora, se eu vou buscando, eu vou fazendo na prática. Vou fazendo na prática e a prática eu vou acrescentando, vai formando uma sistematização que vira ciência. Uma sistematização de ciência. Quer dizer que a ciência, ela não a priori, ela não é a primeira que ela é indutiva. Ela é indutiva. É um conceito de ela é dedutiva. De entender esse tipo. E achar primeiro a prática e depois vem a ciência. Depois a ciência. As pessoas acham que a ciência. O senso comum acha primeiro que a ciência, para vem a ciência para depois a prática. Na educação, a ciência, aí a pessoa tem que ser um processo de ciência. Porque já veio a prática anterior. Já veio a prática anterior. Já tinha um capital de intelectual anterior. Por isso que eu achava que o investimento na educação ia gerar riquezas e ciência. Ciência. Isso aí. Gerando ciência e gerar mais bem-estar para a sociedade. Isso aí. Esse é um conceito que eu é diferente do conceito de luta de classe. Não existe conceito de luta de classe. De briga, desmora totalmente esse conceito. Você tem que buscar educação, aprende todo vapor, fazendo, não consegue, porque os indivíduos também não gostam de estudar. Eles gostam de fazer na prática, dirigir um caminhão, que eu falei, dirigir um trator. Fazer tal coisa. O indivíduo ele não pode ser programado, ele tem que seguir a sua caracterização. E se ele tiver o que comer, tiver o que segurança, educação e saúde, ele caminha. Se não tiver nada disso, ele descaminha. Como ele fala aqui, chega-se ao regresso do estágio da civilização humana à medida que se torna todos os seus atributos humanos, não dando para ele os princípios básicos educacionais, da tal riqueza que você conceitua aí da ciência e da prática. Dá pra dar uma paradinha agora um pouquinho para tomar um cafezinho? Vamos? Vai dar voltamos, tá? Mundo Jornal Mundo Expressão volta. Mais uma vez, Jornal Mundo Expressão, na segunda parte, estamos falando sobre Stuart Mill. É o seguinte, o conceito clássico ortodoxo da economia a economia é um conceito de como as pessoas ganham a vida, adquirem alimentos, casa, roupa e outros bens, sejam necessários, o luxo e ainda os problemas enfrentados por essas pessoas. A economia trata dessas questões vitais e como criar mecanismos para contornar essas situações. Esse é o conceito clássico da economia. O Stuart Mill já tem um conceito diferente. O que você acha desse conceito? Esse é o conceito clássico. Então, explica, fala pro povo, o que está escrito aí. O conceito clássico da economia a economia tem que tratar de casa, comida, alimentos, bens, tudo diz respeito a luxo, tudo diz respeito ao bem-estar social da maioria. Esse é um conceito clássico da economia, certo? Essa aí versa nesse assunto. E o Stuart Mill? O Stuart Mill já tem um outro conceito. O Stuart Mill trata da seguinte maneira, o conceito de economia dele.
Uma das características de Stuart Mill é ter dado uma contribuição oposta a essa concepção política e econômica. E as suas ideias houve muita resistência, porque ele pregava simplesmente o contrário. Na concepção de Stuart Mill, o Estado tem que sair fora, só tem que ter uma função, exercer as funções da educação, da segurança e da saúde, ser os 3 tripés do conceito dele econômico. E tirando, e a iniciativa transcorrendo livremente. Tranquilamente. Então ele é heterodoxo na medida que ele é contrário a esse conceito estabelecido. Porque esse conceito abrange tudo. Ele não, ele tem uma visão... Porque é o seguinte, a pessoa antropologicamente, quando ele vai fazer uma empresa, se ele for pensar em bem-estar do trabalhador no início, sempre no bem-estar ele quebra. Ele quebra, então, se eu pegar na escravidão e deixasse os 10 escravos fugirem, não há problema na produção. Se lá anterior, no Império Romano, escravo branco, no feudalismo, se eu deixasse da terra para aquele indivíduo produzir, o que ia acontecer? Se eu não desse, eu tinha que dar pelo menos as condições mínimas. As condições mínimas de sobrevivência. Sobrevivência. Não ao máximo. Esse é o problema do ortodoxo. Eles querem buscar no mínimo, acho que a inflação vai resolver o problema, a taxa de inflação menor vai melhorar a situação do povo. Taxa de desemprego menor, mas não é isso. É a questão da diferença, da ferocidade do empresariado. O brasileiro é duro. Eu tenho uma experiência, que eu vou falar para lá, na parte empresarial. Eu fui abrir uma lanchonete. Meu pai tocava lanchonete lá no Paraná, Nova Esperança. Primeira Apucarana, Nova Esperança. Na primeira Apucarana, Alto Paraná, Nova Esperança, vamos lá, Apucarana. Ele saiu do sítio, por isso colocamos aqui, casinha igual essa. Maravilha. Eu pintei. Mas é de uma italiana, modelo. Então, descendo nesse processo todinho, saindo dessa casinha aí, nós fomos para o comércio, aprender o comércio. Minha mãe foi um pouco resistente, falou que era melhor ficar fazendo, pegar os 10 alqueires, 10 alqueires que estavam sendo vendidos e comprar 1000 alqueires lá no Mato Grosso. Mas meus irmãos não quiseram vir para a cidade, quando era efervescência de modelização, né? Achava que era caipira, não queria ser caipira, queria ser moço da cidade. Né? Aí, na minha experiência que eu tive em 2001, foi uma experiência que eu tentei abrir, não tentei não, mas eu e meu irmão sempre foi ligado, e inclusive você estava no meio também, lembra disso? Não? Ela deu uma pequena contribuição. Uma contribuição. E eu pensando, bom, vamos fazer uma sociedade estilo Engels, que Engels quebrou. Na Inglaterra ele quebrou. Não teve jeito. Ele quis fazer o melhor para o empregado dele. Ele fez tanto Marx como ele quebraram. Marx vivia em função de Engels, né? Só que Engels tinha industrial. Aí eu contratei contratando para tirar dúvidas, um arquiteto. Aí eu comecei a falar, nós vamos montar um negócio seguinte, uma porcentagem vai para os trabalhadores, tal. E ele olhou para mim, você quer ser empresário? Você quer ser empresário, rapaz? Você tá louco, tu vai dizer, não. Vai quebrar logo. Logo quebrou, e quebrou mesmo. Quebrou logo. Quebra.
Mas não significa que o trabalhador não mereça acesso honesto. Mas isso é que... pelo fato que o sistema funciona de uma desse forma jeito, dessa ferocidade irresponsável. Tanto irresponsável que o que foi que fizeram com a Petrobras? Um ato das maiores irresponsabilidades. Quem que está por trás de tudo isso aí? Toda uma estrutura empresarial. Criou o Lula, que deu o Lula. De 1.500 gerou o Lula. Lula nas reuniões sindicais, que fazia patronais sindicais, quem que estava no meio? Era ele. Sendo gerado por toda a estrutura. E aí eles montaram essa estrutura em cima dele, e ele falou assim, ele tá aí, tá até para ser caçado da legenda. Tá apto. Vai ser caçado da legenda, tem que ser caçado da legenda. E a penalização, né, também. A penalização. Que já que você está... Não, o empresário, tem os empresários também que fizeram essa tudo tem que ser penalizado. São irresponsáveis. São irresponsáveis. Colocaram uma empresa, uma das maiores empresas do mundo, em cheque. Não, mas a empresa estatal que o Distrito Mil, se fosse para esse mil, não existiria. Tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países, as empresas não são estatais, só Venezuela, Brasil. Então não tem. Passadena, né? Passadena foi aplicar. Então. Uma chefe de Estado que afirma. O Odebrecht foi fazer lá, o Odebrecht foi lá em Uganda, lá como é? Uganda, não, Uganda não. Negócio também na. Angola. Em Angola. Cuba. E no Brasil. E não trouxe. Trouxe retorno, benefício que da troca, não houve Essas passagens ainda foi o caso mais sério. Não dá para fazer essa troca, tem que levar vantagem. E aqui tem que deixar entrar os empresários ferozes que gostam de competição. Competição. Competência. Tem que ser competente. Tem que tornar o mercado não restritivo, né? Tudo que existiu de empresariado no Brasil foi oposto a tudo que surgiu. Ao quê? Surgiu aqui. Em outros países. Quer dizer, então não tem paralelo. Tudo. Lá nos outros países ainda conseguiram o mínimo. Aqui, tudo que existiu dos empresários brasileiros foi oposto a tudo que fizeram. Que instituiu. Vê se não tem uma educação. Não tem. Vê se tem segurança. Não tem. Vê se tem saúde. Não tem. Tudo oposto do que o Stuart Mill falou. É o oposto. Ele diz o seguinte, que as cadeias produtivas não se aperfeiçoam e perdem na concorrência através do capital humano, que freia e atrasado. Primeira questão, é a questão alimentar que tem que ser resolvida. Segundo, é a questão da segurança. Terceira, a segurança jurídica e política do cidadão. Terceira, habitação. Se não resolver esses 4 tripés, as cadeias produtivas entram num atraso arrasador. Exatamente. Olha, se eu estou com fome, com uma vontade de comer um sorvetinho pelo menos no final do mês, semana, para me divertir, tomar um sorvetinho, eu estou trabalhando, o que acontece comigo? Eu fico injuriado, dá depressão, angústia, intolerância, dá uma síndrome de doenças danada. Aí que a riqueza, quando ela é espúria e é feroz, ela faz isso. Ela não quer, não tá nem aí se a pessoa está tomando 20 mil calmantes, 30, está passando, não come no final do mês nem um pedaço de carne. Não, carne não. O brasileiro já está saindo o cardápio. Frango, então também começando a sair. O feijão estava saindo também. Quer dizer que as cadeias produtivas, segundo o Stuart Mill, se não resolve essas questões, ela entra em colapso. Já está em colapso. Vai entrar mais em colapso aí. Porque não estão resolvendo essa questão básica. Então, está certo, bem fundamentado nas ideias. E por isso que esses outros países observaram e investiram a mais. Mas fizeram o mínimo.
O mínimo. Mínimo, se fizesse O mínimo dele. o mínimo Fosse dele. o máximo. Isso. Fosse o mínimo, o máximo. O máximo seria, então, ia prevalecer isso que você fala, só os empresários robustos que têm realmente condições de se manter no mercado. No mercado. Só quem é empresário mesmo. Só que é empresário e sabe fazer empresário, trabalhar com a competição internacional. E aqui o brasileiro não tem, aqui é feroz com o povo. Com o povo. Eles são muito ferozes com o povo. Irresponsável. Irresponsável e inconsequente. Inconsequente. Na tragédia lá de Minas Gerais, né? Isso é pior que isso. Aquilo ali é uma coisa chocante. Deixou os pescadores lá sem trabalho. Sem trabalho, sem nada. E ainda vai pagar ainda 1 bilhão, 2 bilhões. 2 milhões. Quanto tempo vai destruir aquele negócio? Não. Até quando você acha que dura uma irresponsabilidade desse porte para um país suporta? Até a hora que a pobreza se revoltar com a riqueza. Mas a revolta está a nível patrimonial. Está a nível patrimonial, mas ela pode ir pro nível institucional. As violências estão começando, está seguindo uma patologia assim. Ela está indo patrimonial. É que eu falei para você, a Revolução Francesa. Física, a Revolução Francesa a foi. violência gratuita agora. Agora entrou na fase da violência gratuita. Vai vir a violência. Assim que eu falo, a violência é que o pobre vai se sentir pobre e falar, eles que estão fazendo isso, não um roubo. Vai um choque, que nem aconteceu com a Revolução Francesa. Houve um choque da pobreza. Está no processo, então. Está no processo. Porque a degradação política do país está muito alarmante. E quem está lá? São os empresários. São os bobões que eu tirei desses. Não vou falar o nome deles, não leva o processo. Não. Então não vou falar. Por que eles dão para a massa? Por exemplo, ontem você falou do bolo da Braga. É. Então, a massa, ela fica na parte agora. Do educacional. Bom, gente, seguinte, vamos assistir aí 3 horas na Braga, carioca falando, né? 3 horas de Ana Braga, aquela loira, depois ligo lá naquela outra loira lá, e a gente vai curtindo a vida e a praia. E no Paulista. Vamos ver a Angélica, Casa do Artista, carro luxuoso. Vamos ver aquele repórter que mete a cacetada, um tal de rato. O ratinho. Tem um ratinho que ele bate a borracha. Ele bate a borracha. E tem a Angélica que tem um dia na Casa do Artista. Ela sai de carro. O dia, o Hulk falando sobre refazer a vida da pessoa. O Gugu uma. Quer dizer que essas 4 são as questões educacionais que eles colocam o público do refletivo. É um pouco, tem que socializar um pouco para a gente. Eu lembro que eu falei do livrinho do Silvio Zayas, o cara pode pegar o livrinho. Mas o povo também, a hora que ele souber que ele é pobre, que é o seguinte, ele se não finge. Tem consciência porque da realidade da situação por causa dessa estrutura. Que ele monta um imaginário na cabeça. Imaginário que ele pode ser um dia. Ele bota a roupinha, eu tô aqui, tô dando ali. Vai emprestar gravata, tá? Brincadeira. Ele empresta a gravata, eu emprestei a gravata dele, é dele a gravata. Para ficar mais bonitinho com gravata, tá? Aí. Agora tem uma coisa para mim, uma coisa que você pode explicar, essa visão macro e o micro, e o macro. Há uma consideração entre o macro e o micro no Palmeiras? Qual tem que estar competição. O macro ou o micro tem que estar bem? Nenhum dos dois dá certo se não tiver competição. Então não tem como. Tem que ter concorrência. Tem que ter concorrência. Concorrência plena. Ela não é muito bem vista, bem aceita. O macro é a política externa. Eu negociar, vender e tentar ganhar dinheiro o máximo possível para beneficiar o povo. É o macro. É o macro. A minha empresa, e o micro, é eu tentar melhorar a vida do trabalhador, das condições aqui com a venda interior.
E os dois, o Mico e o Marco, não tá dando certo no país. No Bahia nunca deu certo. Nunca deu certo. Então Não deu certo por causa da ferocidade cada velocidade dos dos empresários. empresários brasileiros, que é um dos maiores do mundo. Os maiores do mundo. Em termos de São velocidade, em termos. Você falou, parece ontem, se eu não me engano, que entre os 3 maiores empresários do mundo, 3 são brasileiros. Entre os 20, né, 3 são brasileiros. São 3 brasileiros. Velocidade. Mas é feroz, mas temos aí que eu falo que é competente, né? Eu sempre vou tirar eu, o Abílio Diniz, né? Se desse. Os competentes. Os competentes. O Diniz é Os competente. competentes, e o Abílio Diniz é competente. Várias pessoas. Mas os outros, aquele, que é o Lama, que é dono da formou a Brahma, a Antártica, tudo vivendo com algo que quando o povo fica, a única coisa de alegria que ele tem, a bebida brasileira, Vai para a bebida e as paixões. as paixões e entra e acaba. Essa alienação total. E fica eles discutindo o problema dele mais bêbado. Ficando mais bêbado. E mais aumentou o nível de condições de alcoolismo no Brasil, que você nem acredita, foi para 35%. Em proporção à crise. A crise foi para 35% do álcool. Agora, diga uma coisa, a crise brasileira atinge hoje um patamar, segundo a agência, de 12 milhões de pessoas, com uma crise de ordem moral, que só nesses últimos meses para cá já foi tocado 5 ministros desse atual governo interino, Michel Temer. Há possibilidade do tecido nosso, o tecido já começou a dar uma rompida ou não? Isso já está, porque a estrutura que eles montaram, né? Em cima do Lula. Quem que ia ser? O Fernando Henrique Cardoso de novo? Não. O pessoal não acreditava. Aí quem acreditava? O sonho socialista. Aí montaram tudo em tripé em cima. Todos os empresários ajudaram. Campanha de Lula. Foi bilionário a campanha. Bilionário. Mais cara do mundo. Ele devia até ser preso. Nem os Estados Unidos comparam. O Lula já devia estar preso. Fosse um país sério. Mas porque é um corresponsável. Ele é presidente de um partido que tem montes, milhares E dentro do PSDB também tem, dentro do. Não generalizando, só que ele ficou mais do centro, porque ele institucionalizou. Porque os empresários brasileiros, eles não têm escrúpulo. Não tem escrúpulo. Ele é feroz. Ele chega e fala, o Paulo Lula tem condições, investe no Lula, joga dinheiro. Porque foi bilhões. Depois eles cobram. E aí falou, Lula, eu te deu, mas depois. E eles ficaram mais ricos cada vez mais com ele. O alemão é competente na parte de álcool. E o Banco Safra em empréstimo consignado, faz transações internacionais. Você tem alguma elogio a fazer aqui em relação ao economista aqui no Brasil? Elogio? Que todos aqui parecem ser uma linha um pouco ortodoxa, né? A única que tentou sair fora foi o fulano. O Funaro. Né? Mas também foi detonado. Detonado. Ele queria aplicar a política do microeconomia. A microeconomia mesmo trabalhando. Permitiram ele crucificar. Buscar internacionalmente, buscar lá os empresários. Ele tinha uma visão praticamente bem desfunado. Ele era o queria abrir o mercado mesmo. Abrir o mercado era o top mesmo. Ele falou, vou abrir o mercado. Aí tiraram ele do poder. Tiraram do poder. Eu queria que você explicasse. Faltava coisa. E ele podia chegar a confiscar o gado dos fazendeiros. Exato. Ele podia ter feito isso, mas não teve apoio. Não, já que o empresário tem gado e não quer vender pro povo, Fica a lei delegada no quadro. Vai essa lei. Essa lei pode expropriar o boi. Expropriar pro povo. Mas só que ele não fez isso. Quer dizer, encontrou esses empresários que estavam podendo. Feroz. O que você der esse recado para o é o seguinte: vai ter o Enem agora, o termo vai ser chamado política. Só que há uma confusão muito grande, no sentido de tudo que nós falamos aqui hoje, é a famosa dita globalização, que passa a sensação de que essa mercadoria ela transcorre, que o mundo é desregulado e há competição para todo mundo, as mercadorias fluem
Então eu posso comprar coisa de lá, de cá, para cá, que a globalização parece que unificou, uniu o mundo. Só que você pode ou desmistificar a situação econômica. A globalização, ela começou já lá com os Vinícius já. Vinícius. Começou a negociação tal, de mercadoria. Então a globalização sempre existiu. Sempre existiu. E também a fragmentação. E a fragmentação. Tem a fragmentação e a globalização. A globalização e fragmentação. O que mais se tem aí? Quando um país começa a monopolizar, a proteger o mercado, ele cria partes. Daí aí não fica global. Não fica global. A política do Stuart Mill, ele falava assim, nós temos que ter união. Os países devem ter união, mas só que ele foi o primeiro a ter ideia de globalização. De União Europeia, União Europeia, etc. Lançou os conceitos da União Europeia. Ele foi e a fragmentação é quando o Estado fala, não, não sai. O que tem mais no mundo? Globalização ou fragmentação? Fragmentação. O mundo dividido em blocos. Então a fragmentação essa é a questão. A dificuldade de explicar a globalização e a fragmentação. Só que eles falam. Só a globalização. Que a circulação fica mais fácil tudo. Não fica porque os governos eles fazem a proteção. O protecionismo. Se não existisse o protecionismo, existiria a globalização. Existiria a globalização. Então ela é uma meia. Meia globalização. Meia globalização. Então está bem explicado para o povo do agro que a globalização ela tem algumas nuances que caracterizam. Porque na época dos Vinícius, lá que era mais antigo lá, era a globalização, porque eles não tinham, eles entravam, eles negociavam. Então, mas só que como foi complexando o Estado foi se formando no Pátria, que nós falamos de Estevão Zweig, né? Sim. Anterior. Aí foi formando a Pátria e aí foi formando fragmentados. Aí a partir da Revolução Russa surgiu uma bipolarização. O mundo ficou bipolar. Um dito capitalismo de Estado e outro capitalismo liberal. Capitalismo de Estado. Só o Estado controla. O Estado sempre foi. O mundo sempre foi capitalista. O cara quer dinheiro. O cara quer viver bem. Você não quer ver? Todo mundo quer. Todo mundo quer viver bem. Bem-estar, mas não só com dinheiro. Quem não gosta de ter dinheiro? É que o brasileiro não teve dinheiro suficiente para gostar de dinheiro. Nunca teve. Sensação. Nunca teve, sabe quanto? Só no imaginário dele. Quem tem isso aí, tem um monte e não precisa se preocupar, vive uma maravilha aqui nesse país. Ele vai para qualquer lugar do mundo. Qualquer parte do mundo. Isso aí. Stuart Mill vem, então, tudo. Lembrando que o companheiro que ele começou a estudar economia quase com 9 anos de idade. 13 anos de idade, ele já. 13 anos de idade. O Stuart Mill, ele mudou os países, que alguns países aplicaram. E o Brasil, essa estrutura, nunca foi aplicada a educação, saúde. Não. Nunca foi. Dentro da visão do Stuart Mill, não, porque ele acha que as cadeias produtivas só podem funcionar. E hoje está mostrando que a grande fraude que montaram em cima do Lula. O Lula foi uma fraude. Uma fraude de primeira. Foi gestado e gerado dentro de uma estrutura empresarial. E estava com uma logística pronta, montada. Já desde 1500. E o próprio tem um ministro que disse que jamais um crime da monta da Petrobras poderia ter sido realizado se não tivesse uma logística altamente. A Petrobras nasceu no contexto do fascismo, que é a interferência do Estado. Keynes. Então, aí já começou mal, não é Stuart Mill mais. Não é Stuart Mill. Porque eles têm uma participação nos Estados Unidos também considerável, né? Porque os Estados Unidos interessavam macroeconomicamente. Isso é macroeconômico, ele contribuiu lá. A macroeconomia dos Estados Unidos interessava. Um pouco Estado porque eu empresto dinheiro para você e vou devolver para você. Eu peço 10 mil para você, você vai ter que devolver 15.
Então eu crio a minha moeda, fica mais forte perante a sua. A minha é mais fraca. Então eu posso comprar mais de você. Isso é economia, macroeconomia. Exato. Entendeu? Ou não? Entendi. Agora ficou bem A claro. microeconomia é interna. Eu posso comprar de você e a gente negocia de uma maneira melhor, tentar melhor, mas só que um leva vantagem, sempre vai levar vantagem. Só que uma política macroeconômica brasileira ela é das piores que tem. Os piores que tem. Em microeconomia, então nem se fala. Só para ver a taxa de juros nossa, no maior do mundo, é o dinheiro mais caro do mundo. Né? Se é o dinheiro mais caro do mundo, significa que é poucas pessoas que vão ter acesso a ele a nível de crédito. Então é isso aí, gente. O Lula foi a fraude. Agora está a justiça aí. Porque a questão do. Quando o Stuart fala justiça, fala segurança, é a justiça. E é o poder de polícia, é o poder judiciário. É um direito respeitar a sua parte jurídica. Então é a atuação dessa segurança. Dessa segurança. E a segurança também, no caso da saúde, a alimentação. É abrangente a palavra, a concepção de Stuart Mill. Eu queria dizer ao povo do lugar, porque hoje nós, falando sobre Stuart Mill, esboçamos assim, alguns aspectos do pensamento dele, porque ele é mais aprofundado, o tempo também não permite, mas esperamos uma outra oportunidade de a gente aprofundar mais nas questões mais de ordem técnica, mais aprofundada no que diz respeito de juros, circulação de mercadoria, valores, os impostos sobre as terras, os arrendamentos sobre a terra, tudo aquilo que ele abordou. Né? Você está fazendo umas aulas. Não, mas só que nós estamos precisando de dinheiro, viu, gente? Nós estamos também precisando também de apoio. De apoio também, de vocês. Né? Certo? O apoio precisa ser bem-vindo. Né? Nós precisamos de ganhar dinheiro também, né? Também. E para a gente sobreviver. Vou dar uma gravatinha para ele. Não emprestar a gravatinha. Então é isso. Nos próximos agora, nós vamos começar a falar sobre o problema, como o Stuart Mill viu a questão da parte do juro, do trabalho, da circulação da mercadoria e a questão da locação da terra, as coisas que deram certo em alguns dos países que foi praticado essa ideia. Exatamente. Tá? Fico muito agradecido pela atenção suas e obrigado ao nosso comentarista aí do jornal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Obrigado.